Começamos mais um resumês de junho. Só que antes de começar, gente, eu quero dar aqui alguns recados paroquiais. O primeiro, vocês já sabem, como eu falo de vários conteúdos nesse vídeo aqui, eu quero deixar a minutagem na descrição, e aí quando o vídeo for ao ar eu coloco também fixado no primeiro comentário essa minutagem para facilitar a vida de vocês, mas vocês também podem assistir todo esse vídeo, enfim, no modo acelerado, em uma vez, 2 vezes e meia, como vocês preferirem, porque a gente sabe que são vídeos um pouquinho mais longos, mas ainda assim muito informativos, porque pode ser que você tenha perdido alguma dessas informações no meio do caminho aí nesse último mês. Mas para isso não acontecer, eu também vou deixar aqui uma recomendação, gente, porque eu acompanho sim vários Telegrams, né, que são fontes de notícia, como por exemplo a própria Bloomberg, né, porque eu quero também saber de notícias do mundo afora e tudo mais. Mas eu quero deixar para vocês aqui também o link do Telegram da Clear. Vocês sabem que a Clear é parceira do canal e lá no Telegram deles você consegue ter então notícia em tempo real sobre mercados, também sobre algumas análises e tudo mais. Então vou deixar o link aqui para vocês continuarem se mantendo informados. E agora sim, gente, vamos começar o vídeo, mas eu preciso antes pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal se não forem inscritos. E agora sim, gente, bora lá! Eu quero começar falando sobre economia, gente, porque nesse mês de junho nós tivemos o Fed projetando manter as taxas de juros próximas de 0 até 2022. Só que foi após o discurso do Powell, né, o presidente do Fed, o Serginho Groisman americano, que muitos investidores colocaram os pés no chão, pois o Powell ele lembrou que a guerra contra o coronavírus ela ainda não está vencida e que a gente deve ter aí uma pequena retomada sim da economia no segundo semestre até meados de 2021. Ainda assim, existe um grande receio sobre uma possível segunda onda do coronavírus. Agora, gente, saindo um pouquinho dessa questão de Fed e taxa de juros, vamos falar sobre o tal do coronavírus. Parece que nos últimos meses não pode faltar nesse nosso resumês, né? Então, a gente sabe que a situação do nosso país não tá nada fácil. Hoje nós somos o segundo país com maior número de casos registrados de Covid-19 e a gente tá ficando apenas atrás dos Estados Unidos. É claro que ainda assim a gente consegue ter aí um certo otimismo, principalmente pensando nos testes, né, que estão sendo feitos aí com algumas vacinas aqui no Brasil. E aí, claro, também existe um grande número de recuperados da questão do Covid-19, né? Então, nós temos números elevados de infectados, mas também de recuperados. Agora, ainda sobre esse tema, a gente precisa falar sobre a União Europeia, gente, porque ela divulgou uma lista com 14 países que ela vai abrir as suas fronteiras aí a partir do dia 1º de julho, só que, infelizmente, o Brasil não está nessa lista. Eita, pitando coisinha bem agora, mas tudo bem. Enfim, gente, só que o Brasil, ele não tá no meio dessa lista aí por conta de toda essa situação preocupante do coronavírus. Agora, saindo do coronavírus, vamos falar de alguns dados econômicos, né? Ou enfim, que afetam a nossa economia. Como a nossa taxa de juros, né? Porque aqui no Brasil a gente teve mais um corte em junho de 0,75 pontos percentuais. Esse é o 8º corte seguido e com a queda da inflação, alguns economistas já falam de um novo corte da Selic, esperando aí uma queda de mais meio ponto percentual. E agora falando de dólar, gente, assim como em maio, nós tivemos mais quedas, chegando à mínima mensal no dia 8 de junho no valor de 4,82. Porém, como a gente tá falando de Brasil e aqui o câmbio ele samba muito, a gente acabou fechando o mês registrando a marca de R$ 5,46. E ainda no dia 24, o FMI ele divulgou, gente, novas projeções prevendo retração no PIB brasileiro de 9,1%, sendo que antes a previsão era de 5,3%, né? Era o que era projetado anteriormente. Mas para 2021, pelo menos, ele já está aumentando as expectativas de crescimento da economia brasileira. Então, a projeção que era de 2,9% agora já passou para 3,6%. Quanto ao PIB global, a estimativa, gente, é que venha retrair de 4,9% a 5%. A divulgação esperava uma queda de apenas 3%, então o pessoal acho que estava um pouco mais otimista do que o próprio FMI. Agora, gente, saindo disso e entrando na política, porque
no resumês também não falta coronavírus, mas também não falta política, a gente precisa falar sobre a dança das cadeiras dos ministros, porque nós tivemos mais 2 ministros deixando seus cargos. E essa foi a vez do ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, que ele permaneceu no cargo aí durante 14 meses e ele não quis falar muito sobre os motivos da sua decisão, mas aí muita gente estava especulando que poderia ser talvez consequência de uma série de crises com outras instituições, como o STF, também sobre algumas acusações, questão lá dos chineses, que ele andou falando algumas coisas, enfim. A questão é que veio aí o seu sucessor, o Carlos Alberto Decotelli, só que, gente, ele ficou 5 dias só como ministro, não deu tempo nem de tomar a posse oficialmente e aí ele acabou saindo, né? Ele, que é um novo ex-ministro, né, da Educação, ele disse em entrevista que o projeto que ele pretendia levar adiante no MEC foi questionado, segundo o próprio, né, por causa de suas inconsistências curriculares. Mas, segundo o ex-ministro, o ponto que definiu a saída do MEC foi o fato da FGV, né, a Fundação Getúlio Vargas, ter afirmado que ele não era professor da instituição. E aí o Decotelli, ele classificou a informação como fake, mas ainda assim ele foi questionado pelo presidente. Eu não sei se vocês têm acompanhado as redes sociais, mas ora aparecia um certificado, daí ora a galera dizia que era fake e tudo mais, enfim, deu uma bafafá por conta do currículo do Decotelli e agora então nós temos ele como ex-ministro. E aí, no fim das contas, gente, o que acontece agora é que nós estamos novamente sem um ministro da Educação e também sem um ministro da Saúde, ainda que nesse momento a gente tenha o Pazuello como ministro interino da Saúde, né? E ainda falando sobre coisas que aconteceram na política, mas que afetam o nosso mercado também, a gente precisa falar sobre o novo marco regulatório, né, do saneamento básico, porque no dia 24 o Senado ele aprovou o novo marco do saneamento básico, então, o qual ele busca alternativas para que pelo menos 99% da população receba o fornecimento de água potável e que 90% tenha acesso a serviços de coleta e tratamento de esgoto até 2033, como prevê então o Plano Nacional do Saneamento Básico. Para isso, gente, as projeções de investimento variam entre 400 e 600 bilhões de reais durante todo esse período. Então o projeto, ele prevê o início principalmente da não obrigatoriedade de licitação por parte do prefeito, ou seja, né, vai dar espaço aí para uma concorrência mais aberta. Assim, os municípios eles ganham mais agilidade e autonomia, pelo menos é o que a gente espera nesse momento, né? Ainda falando sobre algumas coisas que aconteceram dentro aí do nosso país, do nosso governo, a gente precisa falar sobre o auxílio emergencial, porque ele foi prorrogado. Então foi aprovado o pagamento de mais 3 parcelas desse auxílio emergencial e os valores eles ainda estão sendo definidos, né? Mas o Jair Bolsonaro, nosso presidente, ele comentou que deverão ser parcelas decrescentes de 500, 400 e depois 300 reais, totalizando aí mais 1.200 reais no final. Só que a gente precisa ter uma ideia de como isso afeta os cofres públicos, porque a cada pagamento de 600 reais, né, desse benefício, isso custa 51 bilhões aos cofres públicos. Sendo assim, a gente estima que com a extensão do programa do benefício, né, isso vai acabar custando cerca de 100 bilhões de reais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado, mas ainda tem dedo do governo, tá, gente? Porque, falando, né, nessas aprovações, o que não foi aprovado foi o pagamento por WhatsApp. O Banco Central, ele decidiu suspender os pagamentos pelo aplicativo, alegando que o intuito é manter um ambiente competitivo, que assegure o funcionamento de um sistema de pagamentos rápidos e tudo mais. E aí o que acontece é que isso foi basicamente jogar água no chope da galera, né? Porque o Banco Central, ele disse que durante esse período ele ainda vai avaliar os riscos, mas essa questão do pagamento por WhatsApp estaria suspensa. E qual que é o problema disso e o que que isso tem a ver com o mercado, né? Porque a gente sabe que a Cielo iria entrar nessa parceria. Então, durante tudo isso, a gente viu uma baita euforia do mercado, né? Que ao receber essa notícia, essa novidade aí dessa parceria do WhatsApp com a Cielo, então as ações, inclusive, dela acabaram saindo de 4,21 para
5,70, foi uma alta de 35% só em 5 dias. Só que, como eu falei pra vocês, água no chope, porque a euforia durou muito pouco até que saiu a notícia que o Banco Central ele tinha suspendido o pagamento pelo aplicativo. Desde então, a ação ela retraiu novamente, fechou o mês de junho em 4,62. Só que, né, gente, isso a gente tá falando de junho, porque recentemente eu já vi que saíram algumas notícias de que o CAD teria revertido então a medida cautelar, mas ainda assim, para tudo estar ok, a gente precisa da aprovação do Banco Central também. Mas a princípio, então, o CAD já voltou atrás quanto a essa decisão e talvez essa parceria tenha mais chance de rolar. Agora, gente, ainda sobre bolsa, agora entrando de verdade, né, no assunto sobre bolsa e mercado, a B3 ela divulgou nesse mês de junho que o número de investidores ultrapassou a marca de 2,5 milhões no mês de maio. E isso foi uma alta de 123,8% comparado ao mesmo período de 2019. Mas ainda assim, enquanto muita gente entra na bolsa de valores, a gente também viu muita gente aumentando a posição na nossa velha e conhecida poupança. Ela registrou um novo recorde de captação líquida, sendo de 37,2 bilhões também em maio. Mas que, claro, muito provavelmente, né, gente, tem a ver com o pagamento dos auxílios por conta da pandemia, né? Então muita gente recebeu também esse auxílio através da poupança. Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre alguns papéis em específico. E eu quero começar falando sobre Via Varejo, porque ela decidiu emitir um follow-on com esforços restritos, ou seja, não foi aberto para todo mundo, né? Então os acionistas conseguiram fazer as suas reservas e ela tinha o objetivo de captar recursos através da distribuição de ações, reforçando caixa aí para continuar com seus projetos em meio a essa atual pandemia, essa atual crise, né? Só que a demanda, gente, ela foi 5 vezes maior do que as ações que estavam dispostas, né, que a empresa estava disposta a ofertar para o mercado. E com isso ela decidiu, inclusive, ofertar um lote adicional. Inclusive, eu até expliquei um pouquinho melhor isso em um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima. Mas no fim das contas, ela acabou sendo bem sucedida aí no seu follow-on. E agora, gente, eu quero entrar também na terceira rodada de resultados do primeiro trimestre de 2020, porque a gente teve aí, então, agora as empresas finalizando a entrega desses resultados e nós tivemos aí as últimas que acabaram entregando, algumas porque adiaram e tudo mais. E eu quero começar falando então de Positivo, porque Positivo, ela entregou um lucro líquido de 3,4 milhões de reais, que foi 4,8% menor do que o mesmo período do ano anterior. Mas vale ressaltar que ela conseguiu ter um crescimento do seu market share quando a gente fala do mercado de notebooks. Então ela está hoje com um market share de quase 75% nesse segmento. Agora, falando de energia, a gente precisa falar da Engie. Ela entregou um lucro líquido de 512 milhões de reais, que foi 9,5% menor do que o mesmo período do ano anterior. E aí, agora sim, a gente vai falar de uma das empresas que atrasaram a entrega aí do seu balanço e a gente pode falar da IRB, né? Eu até fiz uma live essa semana falando um pouquinho sobre os principais pontos desse primeiro trimestre de 2020, não entrei tanto no detalhe de alguns números, só aqueles que realmente impactaram um pouquinho mais, mas ainda assim eu quero trazer mais algumas informações agora para vocês. Bom, vamos começar falando sobre o lucro dela. Ela entregou um lucro de 13,8 milhões de reais, que foi 92% menor do que o mesmo período do ano anterior. Muitos atribuíram isso principalmente ao fator cambial, né? Então toda essa oscilação do dólar, e claro que ela também até disse que não tem por hora nesse primeiro trimestre muito a ver com impactos e tudo mais do coronavírus, mas ela inclusive está se preparando aí para os próximos trimestres. Quando a gente entra lá no site de RI, vocês podem ver inclusive que ela entregou novamente os resultados de 2018 e de 2019, porque ela confirmou sim que teve fraude contábil, ela até colocou a responsabilidade aí sobre a antiga diretoria e alguns ex-funcionários, então ela acabou tendo que, enfim, passar um pente fino, tudo aí de novo nesses balanços e acabou fazendo essa entrega de novo. E um outro ponto relevante, gente, é porque ela mostrou aí que ela tá com insuficiência de recursos, né, que isso já tinha sido apontado pela SUSEP, de quase 2 bilhões de reais, né, que é a insuficiência de garantia. Então, quando ela entregou ali o resultado dela,
ela já também emitiu um comunicado e que provavelmente ela deve estar estruturando aí nas próximas semanas um possível follow-on para que ela consiga então captar esses recursos e estar de acordo aí com as regrinhas e as normas da SUSEP. E ainda também vale falar sobre a conclusão da investigação do caso Berkshire, né? Porque eles identificaram um pagamento de 60 milhões em bônus de forma irregular, né? Para a questão da diretoria e tudo mais. Agora, gente, vamos falar da Taurus. Pô, fazia tempo que eu não falava dela aqui no canal, né? Mas ela entregou um prejuízo de 157 milhões de reais. E aí, saindo de Taurus, eu já quero falar de Tupi, porque ela teve, sim, um grande ganho de mais de 38% no seu lucro operacional, só que ainda assim, ela entregou um prejuízo de 207 milhões, um pouquinho mais de 207 milhões, né, de prejuízo. E isso ficou aí 51% abaixo, né, ou menor do que o mesmo período do ano anterior. Então ela até ressaltou que ela teve um crescimento muito grande, né, no resultado operacional, mas que ela teve uma queda aí nos volumes de venda e tudo mais por conta dessa questão da pandemia. Agora, gente, vamos falar de BR Distribuidora, né? Ela é a última que eu quero falar, mas não menos importante. Ela entregou um lucro líquido aí de 234 milhões de reais, que também aí teve uma queda de 51% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, como vocês perceberam, várias empresas estão sendo afetadas nesse momento de crise, algumas nem tanto pela crise, mas sim por uma situação complicada de governança, né, como foi o caso de IRB, eu já falei em diversos vídeos sobre ela aqui no canal. De qualquer maneira, eu acho que essas foram as principais informações relevantes que eu queria passar para vocês. Então, lembrem-se de dar uma olhadinha aqui na descrição, porque eu tô deixando aí o link do Telegram da Clear. Vou aproveitar e também já deixar o link do meu Telegram, caso vocês queiram acompanhar aí algumas coisas que eventualmente eu compartilho. Eu não fico postando todo dia lá, mas eu posto aí as coisas que eu considero mais relevantes sobre o mercado, ou alguns estudos que eu faço e tudo mais. Então, vocês podem aí usar e abusar desses links que eu tô deixando pra vocês, beleza? Se vocês chegaram até o final desse vídeo, deixem o seu like, se vocês ainda não fizeram isso, se inscrevam no canal, compartilhem com quem você acha que dormiu no ponto e não consumiu todas essas informações que eu passei aqui hoje, e eu vejo vocês então no próximo vídeo.